Olá, olá, bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, aqui para nossa aula de arte. Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, a gente está aqui começando um ciclo diferente dos assuntos que a gente estava vendo anteriormente, certo? Hoje a gente vai iniciar o nosso estudo sobre teatro, certo? E na pauta direta aí da história do teatro, explicar como é que o teatro surgiu, certo? E colocar aí, né, dentro da atmosfera do teatro grego, beleza? Então a gente vai ver hoje teatro grego e romano. Vamos iniciar aqui, tá? Nosso roteiro, teatro grego e romano. O objetivo dessa aula, gente, é identificar e compreender os elementos da composição cênica, certo? Daí a coisa do teatro, sua história e desenvolvimento. Então, a questão dos gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquiteturas, espaços públicos. E no finalzinho a gente tem aí umas questões para analisar. Vamos lá então, tá? Aqui nessa imagem nós temos 4 representações escultóricas de máscaras teatrais gregas. Não que elas fossem usadas assim, elas são só interpretações escultóricas que faziam parte da ornamentação arquitetônica dos teatros. Mas a máscara era um elemento muito importante dentro da execução, né, das peças nos teatros gregos e romanos, principalmente no teatro romano. E, aliás, no teatro grego, no teatro grego, certo? Para os gregos era uma questão toda de cultura e identificação muito fortes. Um dos aspectos, vamos aqui ao texto, um dos aspectos mais significativos da cultura grega antiga foi exatamente o teatro. Eles tinham a sua representação artística na arquitetura e na escultura muito bem definidas e muito bem desenvolvidas, mas o teatro era um cerne cultural, certo? Muito querido pelo povo grego. Eles desenvolveram de tal forma esse teatro que até os dias atuais artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem suas influências, certo? O teatro hoje em dia é muito diferentão, muito fora da caixa, muito distante do padrão, é exatamente aquele teatro contemporâneo que vai se distanciar dos tradicionais gregos. Mas, no geral, as peças teatrais que a gente está acostumado a ver, contando aquela história linear, né, começo, meio e fim, uma proposta de excitação da alegria e depois da tristeza, e uma decepção, e depois uma vitória vindo depois de tudo isso, né, para trazer um sentimento de satisfação para o público, que a gente vai chamar de catarse. Isso vem do teatro grego. Bom, diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são, até hoje, encenadas. Vamos lá, então. Como é que a coisa aconteceu? Durante o período clássico da história grega, que é mais ou menos o século V a.C., foram estabelecidos os estilos mais conhecidos do teatro, que são exatamente a tragédia e a comédia. A tragédia, num aspecto mais negativo da vivência humana, certo? Os sofrimentos, as provações, e a comédia, que vai trazer o riso e a análise cômica da vida, com críticas e sátiras, né, principalmente para as classes econômicas mais abastadas e a política. Ésquilo e Sófocles, esses dois carinhas aqui, o senhor Ésquilo e o tio Sófocles, são os dramaturgos de maior importância dessa época aqui, do século V a.C., beleza? Então, quando perguntarem quais foram os dois dramaturgos, dramaturgo é quem trabalha exatamente com produção, escrita, certo? E execução de obra teatral. Quais foram os dois mais importantes dessa época? Ésquilo, não vai chamar Esquilo não, viu? Ésquilo e Sófocles, olha o acento. A ação, os diversos personagens e os temas cotidianos foram representados nos teatros gregos desta época, do século V. Na figura aí, colocando um pouco de imagem na nossa tela, a gente tem outra representação de máscara teatral.
Professor, essas máscaras eram muito importantes, por que elas estão sempre representadas? Lá na frente a gente vai saber. Não se preocupe, o teatro grego surge a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho e das festas. Antes de continuar, abrir um parênteses aqui para vocês entenderem uma coisa. O teatro não nasce na Grécia, exatamente. A gente estuda muito teatro grego, certo? Como referência para a nossa cultura ocidental, mas eu não posso dizer que o teatro, a atividade teatral, nasce na Grécia. Ela nasce, aparece em vários lugares do mundo, na África, na Índia, na China, na Grécia, certo? E algumas representações também de comunidades indígenas na América foram descobertas, certo? Condições culturais onde a representação de situações e personagens já era feita por aqui, pela América, certo? Na época diante dos descobrimentos, né, das invasões. Então, por que estuda-se tanto só o teatro grego? É a nossa referência cultural ocidental. Beleza. Elas tinham origem aqui na homenagem ao deus Dionísio. Essas festas eram chamadas de dionisíacas para festejar a colheita das uvas, certo? E a produção do vinho. E eram festas regadas a muito vinho. Aqui a gente ainda tem algumas festas nessa época atual que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas fermentadas. É o caso do vinho e da cerveja. Sobre cerveja, nós temos uma referência alemã, que é a Oktoberfest, ou a festa de outubro, né, em alemão. Isso é de tradição já de muito tempo dessas comunidades antigas aqui. Nessa festa, os jovens dançavam, cantavam dentro de um templo do deus Dionísio, oferecendo-lhe vinho e tomando vinho também. Com o tempo, essas festas começaram a ganhar uma certa organização, porque no início era tudo assim meio bagunçadinho, sendo representada para diversas pessoas, ou seja, as festas passaram a ter um caráter cênico e a ser apresentada para as diversas pessoas, essas festas do Dionísio. Certo? Aqui representações escultóricas, né, dessas festas, num alto relevo de uma peça circular, e aqui uma representação do deus Dionísio em forma humana. E mais uma vez aquela história, né? A escultura grega, ela valorizava o corpo humano como referência de beleza divina. Por isso, os deuses, né, as deusas, as ninfas eram representados assim, sem roupa. Nessa época clássica, foram construídos diversos teatros ao ar livre. Eles são chamados de anfiteatros. Anfiteatros. Certo? Eram aproveitadas montanhas e colinas de pedra para servirem, né, de suporte para a arquibancada. Então, essa arquibancada que aparece assim, inclinada, com os degraus para sentar, elas eram apoiadas em superfícies, em colinas que naturalmente já eram inclinadas assim. Okay? A acústica desses locais, a acústica é a propagação do som. Para vocês me ouvirem aí, por uma questão, né, digital e de uma mecânica e de uma engenharia, eu falo aqui nesse microfone e o sinal é transformado em pulso elétrico, depois chega aí no computador, na televisão de vocês, e esse pulso elétrico é transformado em som de novo. Aqui a pessoa falava no palco e a voz dela se projetava por todo o ambiente. A forma circular, semicircular desse ambiente, certo? E a construção das arquibancadas em volta criava um meio de propagação de som, de acústica, perfeito. Por falta de palavra melhor, perfeito. Ao ponto de a pessoa que estava aqui na frente ouvia perfeitamente, tanto quanto a pessoa que estava lá em cima, no último degrau. E isso pode ser atestado ainda hoje, nos teatros que restaram, ok? Então, essa acústica era perfeita.
de tal forma que a pessoa sentada na última fileira, na parte superior, podia ouvir tão bem a voz dos atores quanto quem estivesse sentado na primeira fileira. Isso era por conta da arquitetura do lugar. Ok? Mesmo porque não tinha microfone. Não dava, não tinha inventado ainda. Mas eles tinham um recurso de maior propagação da voz deles. Adivinha só, as máscaras. Exatamente, as máscaras serviam também como uma espécie de difusor, de amplificador do som. Ajudava a se ouvir melhor o que eles estavam falando. Além de configurar a personalidade, né, do personagem, ou seja, se ele estava triste, se estava alegre, se era vilão, se era bonzinho e por aí vai. Os atores representavam usando essas máscaras e túnicas, de acordo com o personagem. Muitas vezes eram montados cenários bem decorados para dar maior realismo à encenação. Os temas mais representados nas peças teatrais gregas eram tragédias relacionadas a fatos cotidianos, ou seja, eram tragédias relacionadas ao dia a dia. Problemas emocionais e psicológicos. Alguma identificação aí? Lendas e mitos. Homenagens aos deuses gregos, claro, e fatos heróicos e críticas humorísticas aos políticos. Certo? Então, tudo isso era tratado como tema nas peças. E as pessoas se identificavam, porque elas se viam nessas situações. É a tal da representatividade. Os atores, além das máscaras, utilizavam muito o recurso da mímica, e ajuda bastante para quem quer passar uma ideia representativa sobre um texto, né, falado, interpretado. A mímica vai ajudar demais. Muitas vezes a peça era acompanhada por músicas reproduzidas por um coral. Gente, se você parar para pensar um pouco, os atores no palco do teatro grego, usando máscaras para identificar os personagens, usando túnicas coloridas para identificar também esse personagem. O coral cantando no fundo para ambientar a ação desses personagens. As histórias contadas sobre temas que estavam ali no dia a dia. Se você pegar tudo isso e colocar no que a gente chama de cinema hoje, ou de série, né, de filme, novela, não muda muita coisa, só vai mudar a ambientação, técnica, tecnologia, certo? A forma de transmitir isso daí, né? Isso é gravado e depois colocado em plataformas de streaming, ou via TV aberta, ou via YouTube, enfim. O meio de propagação e de produção dessas histórias muda, mas a essência, né, o cerne, ainda é muito peculiar para as comunidades humanas, até hoje. Agora, em termos culturais, o que eu falei para vocês que a gente estuda muito teatro grego porque tem referência com a nossa cultura ocidental. Beleza. O teatro chinês era diferente, o teatro indiano era diferente. Se você pegar filmes brasileiros ou canadenses, estadunidenses, mexicanos, eles vão ter uma linha de sequência de contar essa história mais parecido entre eles do que filmes japoneses, coreanos, chineses, ou do que filmes indianos. Por que tem essa diferença toda no jeito de contar a história? Não estou falando apenas da linguagem, do idioma, mas da linguagem visual, né, cinematográfica, o jeito que se conta a história. Filmes indianos têm muito drama. Aliás, muito drama tem novela brasileira. Mas filme indiano tem muito drama e mais muito ainda. Essa construção não é correta gramaticalmente, mas é porque eu quero enfatizar, certo? Que é terrivelmente dramático um filme indiano. Por quê? É a característica cultural. Nos teatros dessa época aqui do tempo grego, certo? Eles já eram assim, lá na Índia. Lá na China já era do jeito deles. Na Grécia, do jeito deles. Aí essa coisa grega vai se desenvolvendo, vai passando o tempo, continua fazendo parte da nossa cultura ocidental, e os nossos filmes e séries hoje, eles contam a história de maneira parecida. Uma linha de contação de história parecida. Aí
a coisa se desenvolveu na Índia de um jeito, se desenvolveu na China de outro jeito, e aí cria essa diferença de narrativa, certo? Voltando ao teatro. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica do seu povo. Porque assim, as coisas não tinham... Antes de inventar a escrita, tudo era passado as histórias todas eram passadas, né, oralmente. Como assim? Eles decoravam tudo para contar, não tinha um perigo de mudar essa história do meio para o fim, de repente, como aquela história do telefone sem fio. Na verdade, corria esse risco. Se você contar de geração para geração uma história, corre o risco dessa história ser modificada ou alguns fatos se perderem. A não ser que você use música e poesia. Ok? No caso da música e da poesia, para contar uma história, para explicar fatos naturais, por exemplo, os gregos eles tinham um jeito bem bacana de explicar por que existiam os relâmpagos, por que chovia fraco, chovia forte, por que as plantas, quando eram cultivadas, elas cresciam e frutificavam, etc. Para tudo eles tinham uma explicação. Esse conjunto de explicações eles vão chamar de mitologia e vão envolver as divindades, as deidades gregas. E os deuses gregos eles tinham características humanas também. Ou seja, eles tinham inveja, eles sentiam raiva, eles se vingavam, e eles também amavam muito, tinham compaixão, certo? Muito parecido com o comportamento humano. E esses mitos eram contados de geração a geração via oral. Depois, com a invenção da escrita, cada civilização desenvolveu o seu jeito de grafar, certo? As suas histórias. E os gregos, lógico, com a língua grega, com o alfabeto grego, veja o tamanho da influência, até o alfabeto grego influenciou o chamado alfabeto latino, que é o que a gente usa hoje em dia, no Brasil e na maior parte do Ocidente, certo? Inclusive a palavra alfabeto vem, vocês sabem, das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. Então essa mitologia explicava o universo. Por exemplo, vamos aqui. 3.000 anos atrás não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente por meio da literatura oral, como eu falei. Só que essa literatura oralizada tinha a sua estilística, certo? Poesia e música. Tinha o seu estilo, tinha a sua estilística. Poesia e música, porque é mais fácil você memorizar uma canção, a letra de uma canção, do que memorizar um texto para explicar alguma coisa. Ok? Aí, grandes poemas épicos foram criados para contar a história de grandes heróis, de feitos históricos, da formação do mundo, certo? De como os deuses foram criados e por aí vai. Isso tudo sendo usado, né, o teatro para isso. Grande parte dessas lendas e mitos chegou até os dias de hoje e é importante fonte de informação para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga. Ou seja, para se entender o que aconteceu naquela época, a gente faz leitura, certo, do que chegou até nós sobre esses contos, sobre esses mitos, sobre essas histórias. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Peças inteiras. Foi possível, inclusive, traduzir peças inteiras de grandes escritores, teatrólogos gregos, né, que ainda hoje são traduzidas e lidas. Como isso é possível, professor? A relação da Grécia com Roma, e a gente vai depois, no finalzinho da aula, ver teatro romano, foi tanta que Roma meio que absorveu
a língua grega, certo? A língua grega influenciou muito a língua latina, inclusive no alfabeto, ok? E na hora de registrar as coisas, muitas vezes as coisas eram registradas em grego e romano, grego e latim. Isso facilitou os historiadores a traduzir para as línguas atuais, né, para as línguas contemporâneas, o que estava acontecendo. O que não tinha sido feito ainda com o egípcio, certo? Porque a língua egípcia não trazia um alfabeto exatamente, como a gente conhece, né, com a representação gráfica dos sons que a gente faz, né, vogais e consoantes. Foi preciso ter sido encontrada uma pedra que trazia o mesmo texto escrito em hieroglifo, em demótico, que é um tipo de egípcio mais popular, e em grego. O demótico já se conhecia. Quando eles viram que isso foi um linguista chamado François Champollion, ele pegou e percebeu que o que estava em demótico, que já era conhecido, era o mesmo texto que estava em grego, que também já era conhecido. Aí, para associar aos símbolos do hieroglifo, foi só uma questão de estudo. Para ele, né? Era super mega inteligente, e ele conseguiu-se registrar, né, a tradução de muito da história egípcia que a gente conhece hoje. Exatamente por causa dessa capacidade, né, que os cientistas têm, os cientistas linguistas têm de fazer essas traduções de textos antigos. Ah, mas é literal? Consegue-se tudo? Não, consegue-se muita coisa exatamente, mas também acontece muita aproximação apenas. Uma tradução ela não é feita de maneira direta, assim, considera-se muita coisa, inclusive a vivência e a cultura dos povos cuja língua está sendo traduzida. Vamos lá. Os gregos antigos, eu estou mostrando, deixa eu voltar aqui para vocês, toda vez que aparece aqui o slide, tem uma pintura em vaso do lado. Olha, aqui tem outra. E aqui nesse slide aparece o vaso inteiro com a pintura. O vaso pintado era a linguagem pictórica mais comum na Grécia, certo? E elas traziam referências dessas histórias, desses mitos, desses contos, dessas lendas, e também coisas cotidianas. Os vasos pintados eram como se fosse a história em quadrinho da Grécia naquele tempo, certo? Eles pintavam para registrar cenas. E o vaso tinha sua utilidade. Carregar água, transportar azeite, vinho, e por aí vai. Os gregos antigos enxergavam vida em quase tudo que os cercava e buscavam explicação para tudo, o que é bom, né? Para tentar descobrir o mundo e o universo. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas. Heróis, deuses, ninfas, titãs e centauros habitavam o mundo material, influenciando em suas vidas. Tenho certeza que vocês já devem ter visto algo assim, ou tudo disso, em filme. Sabe aqueles filmes sobre mitologia grega? Hoje em dia é fantástico, é maravilhoso. Essa geração toda nova vendo filme em 3D, cinema, com aqueles monstros, todo aquele efeito bem bacana, né, de computação gráfica. Quando eu era adolescente, a gente tinha que se contentar com o stop motion, o bonequinho se mexendo lá, certo? Muito tosco, mas muito interessante também. Eu ficava empolgadíssimo. Um filme sobre cultura grega, os Jason e os Argonautas, de 1966, 69, com todos aqueles efeitos de stop motion. Stop motion é quando você pega um personagem, né, que é uma escultura, um boneco, e você vai mudando o posicionamento dele, vai fotografando, filmando, até quando você tem uma possível movimentação, quase uma animação, né? Animação em stop motion. E nós víamos os monstros, os titãs, né, os guerreiros lutando com esses bichos em stop motion. Galera de hoje tem o quê? Tem a tecnologia a seu serviço e os filmes são muito mais impressionantes, mais dinâmicos, mais interessantes. Só não são exatamente fiéis à história original, mas assim, o que interessa, né, é a aventura visual que eles proporcionam. Mas vamos lá. Para explicar tudo isso, né, esses gregos inventaram
essas coisas aqui que acabaram virando personagens, né, de teatro. Heróis, deuses, ninfas, titãs, etc. A Pitonisa, essa moça aqui, chamada assim, né, Pitonisa, era uma espécie de sacerdotisa. Era um importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a Pitonisa buscava explicação mitológica para tais acontecimentos. Agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar o deus Hermes sempre satisfeito para conseguir bons resultados em seu trabalho. E cada área tinha um deus específico. Hermes, por exemplo, deus do comércio e das relações comerciais, ele é representado até hoje. Existe uma revista, aliás, desculpe, revista não, gente, revista era no meu tempo, um site onde você faz compras online, né, que nasceu de uma revista mesmo, publicação de papel, que também trazia as fotos dos produtos com um código, você escolhia, e aí fazia um pedido para a pessoa que estava sendo a representante da companhia, né, da empresa, e aí você recebia depois o seu pedido com um boleto para você pagar. Uma das mais famosas revistas nesse estilo era exatamente na década de 80, 90, era a revista Hermes. Eu acredito que hoje é um site, é um app, inclusive, né, um aplicativo de compras. Em referência a esse deus do comércio, certo? Esse deus comercial grego. Quais eram os seres mitológicos que eram representados também nesse teatro? Os heróis, como a gente falou lá no início, as ninfas, sátiros, centauros, sereias, górgonas e quimeras. Os heróis eram seres mortais, filhos de deuses com seres humanos. Exemplos, a gente tem o Heracles ou Hércules e o Aquiles, cada um com a sua história, certo? O Hércules super forte, super poderoso, e o Aquiles também, e quase imune à morte. Ele só tinha um ponto fraco, que era o calcanhar. Porque quando ele foi mergulhado num rio lá especial para poder ser protegido da morte, seguraram ele pelo calcanhar e mergulharam, e essa parte do calcanhar não foi banhada por essa água sagrada, né? Então ele tinha o calcanhar como um ponto fraco. As ninfas são seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Olha, todos esses personagens aqui mitológicos, eles eram retratados nos contos gregos, certo? Das representações teatrais. Então eles tinham a sua indumentária específica. Indumentária é o tipo de roupa que é usado para representação. Eles tinham maquiagem específica, máscaras específicas e cantos específicos para eles durante a atuação. Os centauros, aliás, os sátiros, eram figuras com corpo de homem, chifre e patas de bode. Os centauros, seres com corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo, né? As sereias, que a gente conhece, mulheres com metade do corpo de peixe, atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. Os górgonas, mulheres espécies de monstros com cabelos de serpente, o exemplo é a Medusa. E as quimeras eram seres com mistura de leão e cabra e soltavam fogo pelas ventas. Daqui, dos sátiros para as quimeras, já era depositado neles um trabalho cênico, né, de identificação mais minucioso, ali, mais criterioso na hora de montar o personagem para o teatro. Porque tinha que ser uma configuração com fantasias específicas. Eles tinham que rebolar para dar um jeito desses personagens estarem presentes no palco da forma como eles eram conhecidos. Ok? Isso já dava possibilidade do desenvolvimento de outra área teatral, que é o figurino. Vejam bem, o teatro vai nascendo devagarinho, o teatro ocidental vai nascendo devagarinho na Grécia,
E, ao mesmo tempo, ele vai criando junto com ele outras profissões. Aí o que a gente vê no teatro? Iluminação, cenário, isso que eu acabei de falar, figurino, certo? Maquiagem, o contra-regra, que é aquele que está no ponto para estar organizando entrada e saída de personagem, mudança de cenário, mudança de luz. Tudo isso, todas essas atividades acabaram se tornando profissões específicas da área de representação e interpretação. Isso migra do teatro para o cinema, certo? Do cinema para a televisão e por aí vai. Ou para outras apresentações artísticas. Você sempre vai ver lá contra-regra, uma equipe de iluminação, maquiagem, figurino, etc, etc, etc. No cinema tem até premiação para isso. Melhor maquiagem, melhor figurino, né? A iluminação e o cenário vão ficar por conta do Oscar, né, de fotografia. Quando um filme recebe um Oscar de fotografia, de melhor fotografia, está sendo considerado ali tudo que foi feito em termos de cenário, iluminação e filmagem. Beleza? Existiam essas premiações de teatro aí na época da Grécia? Não se tem registro, certo? De peças teatrais sendo apresentadas para serem premiadas. Não se tem esse registro. Mas hoje tem premiação, sim. Bom, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, lá na Grécia. Principal montanha da Grécia Antiga. Nesse local, comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Vocês já notaram que na grande maioria das religiões, as divindades ficam em lugares intangíveis, intocáveis? Pois é, onde é que estavam os deuses? Cadê os deuses que a gente não está vendo? Aí eles diziam, está lá em cima do Monte Olimpo. É por isso que você não enxerga. Lá de cima eles veem a gente. E como era um monte geralmente inacessível para aquela época, hoje o Monte Olimpo é escalado à torta e à direita. Como era uma coisa inacessível naquela época, aí dava para as pessoas ficarem, né, na crença, no fortalecimento da crença que realmente eles estavam lá. Certo? E de lá eles comandavam o mundo todo, com as suas características divinas e humanas ao mesmo tempo. Por que eles achavam que os deuses também tinham inveja, medo, raiva, ira? Por quê? Por causa dos próprios acontecimentos naturais. Quando acontecia uma tempestade destruidora de lavoura, um terremoto, quando um vulcão explodia, ele sempre associava, isso daí é porque Deus tal está zangado com a gente, porque a gente não fez oração suficiente, porque as oferendas não foram suficientes, alguma coisa a gente fez errado, e por aí vai. Mas isso não nasce assim do nada, essas impressões, essas construções mitológicas. Isso vem desde a pré-história, de todos os cantos do mundo, essa construção, certo? E vão se diferenciando em cada comunidade. Na Grécia foi desse jeito. Okay? Bom, os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Ciúme, inveja, traição, violência também eram características encontradas no Olimpo. Muitas vezes eles se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Dessa união entre deuses e mortais surgiam o que eles chamavam de heróis. Hércules e Aquiles são exemplos, né, de dois heróis nascidos dessa situação aí, da relação do deus grego com o mortal aqui na Terra. Na imagem, a gente vê Hércules lutando com um centauro. E o centauro é aquele personagem que a gente falou ali no início, que tem metade de homem, né, até a cintura, e da cintura para baixo é um cavalo. Uma figura que eu acho assim, desde criança, me deixava um pouco aturdido, essa coisa da união de um homem com um cavalo. Porque o corpo do homem, da cintura para cima, com toda a sua estrutura e órgãos internos, era como se fosse a cabeça do cavalo. E o cavalo do pescoço para baixo, ao meu ver, eu tinha uns 8 anos de idade, e até hoje eu acho isso lógico,
ele vai ter também aqui na sua carcaça, no seu corpo, coração, intestino. Aí aqui a gente percebe que a barriga do homem está intacta antes de passar dessa transição para cavalo. Eu ficava naquela. O centauro tinha os órgãos internos de um homem e também os órgãos internos de um cavalo. Coisa de menino que não tinha celular, né, para estar fazendo pergunta desse jeito. Mas vamos lá. Quais eram os outros deuses? Quais eram os deuses que estavam no Olimpo? E que também eram representados, eram usados como personagens nas peças teatrais. Alguns deles estão aqui. Zeus, que é o deus de todos os deuses, o senhor do céu. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da relação. Poseidon, deus dos mares. Alguns vão chamar Poseidon ou Poseidon, tanto faz. Hera, deusa dos casamentos e da maternidade, esposa de Zeus. Apolo, deus da luz e das obras de arte. Esse é o deus, se a atividade artística ainda tivesse ligada à questão. Na atividade artística, não. Aqueles que fazem atividade artística, se a gente ainda tivesse sob essa crença, né, dos deuses gregos, então esse aqui seria o deus dos professores de arte, tá? E dos artistas, o Apolo. E por conta de ser relacionado à questão artística, ele era o deus mais bonito que tinha. Por causa da representação da arte como beleza, né? Artemis ou Ártemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, divindade da guerra. Atena, essa aqui fantástica, o nome dela completo, bem bacana, Athena Nikea Aptera, mais conhecida como deusa Atena, deusa da sabedoria, da serenidade e também das estratégias de guerra. A história interessante sobre Atena é que ela teria nascido de uma dor de cabeça de Zeus. Zeus teve uma dor de cabeça muito forte, aí o crânio dele rachou e a Atena saiu da cabeça dele com armadura e tudo, para simbolizar que ela é nascida da sabedoria, né, do cérebro, da cabeça de Zeus. Hermes, mensageiro dos deuses, e representa o comércio e as comunicações. Esse Hermes tinha, como ele era mensageiro e ele tinha que andar muito rápido, ou voar muito rápido, né, ele tinha pares de asas nos pés, nos calcanhares. Não era mais fácil nas costas, mas enfim. Hefesto, divindade do fogo e do trabalho. O Hefesto, tadinho, ele ficava dentro de um vulcão, criando o maquinário dos deuses, as carruagens, as coisas de ferragem, e ele também forjava os raios e os relâmpagos. Principalmente o raio de Zeus, né? Ele que fazia os raios de Zeus, Hefesto. Tem um filme bem bacaninha aí de Hollywood, chamado Deuses do Olimpo, alguma coisa assim. Não. Fúria de Titãs, em que o Hefesto aparece, no primeiro filme, se eu não me engano, ou no segundo. Aí eles colocam o Hefesto como um engenheiro do ferro, o que está bem ligado com essa coisa, né, do fogo, de forjar, etc, etc. O Deméter vai ser o deus da colheita e da agricultura. Esse nome em grego, Deméter, depois vai se tornar em português Demétrio. E por aí vai. Aí aqui na configuração nós temos alguns, né? Ares, Artemis, Apolo, Afrodite. Tem outros deuses, não são só esses. Essa a gente chama de panteão, né, grego, era comum naquele tempo, viu, pessoal? Todas as civilizações tinham crença em vários deuses. A novidade era o monoteísmo, que apareceu com os povos israelitas. Eles é que trouxeram a grande novidade, que era com um Deus só. Essa tentativa de instaurar uma crença num Deus único já tinha acontecido no Egito, pelo Amenófis IV, se eu não me engano, e ele fez o seguinte: ele destituiu todo o panteão egípcio e
forçou as pessoas a acreditarem num único Deus, que era o Deus Sol, né? O Deus Ra. Mas não colou, não ficou legal. As pessoas não aceitaram, ele ficou impopular por causa disso. Como assim um Deus só? Se no mundo inteiro, todas as comunidades que existem no mundo todo acreditam em vários deuses. Aí a ideia desse Deus único no egípcio não gerou, não colou, não foi para frente. Aí apareceram os israelitas com a ideia, né, de um monoteísmo, de um Deus único. E ainda mais intrigante para as populações daquela época, esse Deus israelita, esse Deus hebreu, ele nem imagem tinha. Aí as pessoas ficavam mais malucas ainda. Como assim um Deus que não dá para ver? Não tem uma estátua dele, não tem um formato, não tem uma história. Qual é o poder desse Deus? Foi um desenvolvimento extremamente complexo da ideia de divindade. E deu tão certo que até hoje ele está aqui. Todos esses deuses aqui passaram dessas civilizações, ficaram, e a gente tem como referência histórica mitológica, certo? E o Deus verdadeiro considerado verdadeiro pelos israelitas, os judeus, né, os hebreus, eles têm todos esses nomes, foi o que vingou e que ficou até hoje. Professor, ainda tem algumas religiões dessas antigas na atualidade? Tem. São comunidades menores do que antigamente, mas ainda tem. Aqui vamos falar de um mito interessante para os gregos, que também era bastante representado nas peças teatrais, que é a do Minotauro. É um dos mitos mais conhecidos, né? Já foi tema de filmes, desenhos animados, peça de teatro, jogos, etc. A primeira vez que eu tive contato com esse personagem foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo, da década de 70, finalzinho da década de 70, onde teve um episódio, né, uma série de episódios, em que o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo viajava para a Grécia. Era fantástico, esse foi o tempo, a parte que eu mais gostei do sítio foi dessa época. E tinha o Minotauro, né, e eu tinha medo para dedéu desse cara. Bom, esse monstro tinha corpo de homem e cabeça de touro. Imagina aí, forte, feroz, habitava um labirinto na ilha de Creta e alimentava-se toda vez de 7 rapazes e 7 moças gregas. Era sempre assim, 7 rapazes e 7 moças. Eu fico me perguntando se era tudo de uma vez só. Enchia a barriga, né? Eles deveriam ser enviados pelo rei Egeu ao rei Minos, que os enviava ao labirinto. Muitos gregos tentaram matar o Minotauro, porém acabaram se perdendo no labirinto ou mortos pelo monstro. Certo dia, né, tem sempre uma contravenção aí. Certo dia, o rei Egeu resolveu enviar para a ilha de Creta o seu filho, Teseu, que deveria matar o Minotauro. O Egeu olhou para o Teseu e disse assim: rapaz, vai lá, acaba com essa brincadeira bem, mata esse bicho. O Teseu recebeu da filha do rei de Creta, Ariadne, e aqui é um nome ainda comum até hoje, um novelo de lã e uma espada. O herói entrou no labirinto, matou o Minotauro com um golpe de espada e saiu do labirinto usando o fio de lã que havia usado, né, para marcar todo o caminho percorrido. Essa história é, né, bem característica da cultura grega e ela era encenada nas peças, né, que haviam no teatro grego. Então, se esse conto era todo encenado assim, então você deve imaginar que a duração de uma peça, de uma apresentação na Grécia, era bastante longa, e era mesmo. As festas, as comemorações, né, elas duravam semanas, às vezes meses, e haviam muitas representações de teatro durante essas festas. Algumas representações duravam horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas, contando uma história. E o pessoal ia, ficava, gostava e se satisfazia. Por quê? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha plataforma de streaming, não tinha jogo online. Se você se impressiona com alguém que fica 7 horas assistindo uma peça teatral e você não se impressiona porque entrou na internet às 2 da tarde, quando percebeu já era 9 da noite, então alguma coisa está errada, você precisa avaliar direito, viu?
Mas é isso, é aquilo que chama a atenção e que faz o interesse da pessoa. Ok? Naquela época, teatro e jogos, certo? E as festas também. Inclusive, gente, nas festas gregas, isso depois foi levado para a Roma Antiga, as pessoas comiam muito. Tinha fartura assim, como diz a minha avó, a folote. Mas chegava um ponto que elas não conseguiam comer mais, mas queriam continuar na festa. O que elas faziam? Elas iam para um lugar específico, chamado em latim de vomitarium, e elas lá, né, forçavam a comida para sair e depois voltavam para a festa para continuar comendo. Só para vocês terem uma ideia, festas que duravam 15 dias. Né? Ah, tio, uma rave? É uma rave. E em Roma, como é que era essa história do teatro? Em Roma era o seguinte. O teatro da Roma Antiga foi uma modalidade artística diversa, estendendo-se do teatro de rua e de acrobacia nos festivais até a encenação das comédias de Plauto e Terêncio e das tragédias de Sêneca, né, que são escritores específicos, né, gregos. Embora Roma tenha tido tradição própria na performance, a helenização cultural do século III a.C., destacando aqui essa expressão, o que é a helenização cultural de Roma do século III a.C.? Os romanos ficaram tão embasbaquecidos e interessados pela cultura grega que eles assimilaram fortemente. Então houve uma helenização. Os povos gregos são chamados de helenos, tá? E essa expressão é usada para falar de uma invasão cultural, né, de uma interferência cultural muito forte em Roma pela Grécia. Então eles vão chamar de helenização cultural, que aconteceu muito no século III a.C. Ela teve um efeito profundo e energizante no teatro dessa civilização romana, estimulando o desenvolvimento de literatura de alta qualidade e era propícia à atuação. Aí a gente vê o teatro romano crescendo, se tornando mais complexo e interessante a partir da influência do teatro e da cultura grega. Foi tudo isso que a gente viu até agora. O teatro romano era uma construção típica do Império Romano, ou seja, quando o Império chegava num local para conquistar, eles conquistavam, primeiro porque eles tinham muita força de guerra para isso, né? Muita força bélica. Depois de conquistado, aí eram construídos prédios públicos, e entre esses prédios públicos estavam os teatros e os anfiteatros. Era para garantir para as populações de lá tempo para elas se divertirem. E também quando um espaço uma terra era conquistada pelos romanos, eles davam um jeito, né, de manter essa população também alimentada para evitar incursões e revoltas. Então eles davam pão, né, comida, em latim panis, e as festas, as comemorações, o teatro, o palco em si, que eles vão chamar de circenses, que é o entretenimento. Então, a política panis et circenses, ou seja, pão e circo, era uma política de controle da população que estava sendo dominada. E a Roma fez muito isso. Ok? Bom, era uma construção típica, né, generalizada por todas as províncias do Império e que tinha a finalidade de servir para a interpretação de peças teatrais do período clássico, nessa política de pão e circo, né, panis et circenses. O teatro romano, ou anfiteatro romano mais famoso, é o anfiteatro de Flávio, que a gente conhece por Coliseu. Ele é chamado de Coliseu porque ele ganhou esse apelido por causa das proporções monumentais dele na época. Era o maior anfiteatro da Terra naquele tempo. E a palavra Coliseum, Coliseu, significa gigante, né? Colosso, muito grande. O nome oficial é Anfiteatro de Flávio e foi construído em cima da antiga mansão do Nero, que foi aquele que tocou fogo em Roma.
Ele botou fogo em Roma, depois ele fez outros crimes, aí ele foi deposto, foi assassinado, e acabaram com a festa dele. Ele tinha uma mansão com várias piscinas nesse local aí, e eles destruíram tudo e construíram um lugar para o povo se divertir, o Coliseu. Pra vocês terem ideia, no Coliseu, tem outra foto dele aqui? Não, a gente vai já para os exercícios. Pra vocês terem ideia, no Coliseu, dava para inundar o palco, a arena toda era inundada, para simular batalhas aquáticas, batalhas marinhas, né, mini batalhas marinhas. Depois os imperadores foram vendo que aquilo estava ficando muito caro e difícil de controlar. Eles fizeram uma reforma lá, não passaram mais a inundar e construíram um calabouço na parte de baixo da arena, com vários acessos, escadaria e jaulas para animais, com elevadores, né, manuais, para levar tanto os animais quanto os guerreiros, né, os gladiadores, para a parte de cima da arena. Isso é bem notado no filme O Gladiador. Aliás, Gladiador apenas, onde a gente vê esse processo sendo feito no filme de maneira fantástica. Certo? Tem uma história sobre o Coliseu que é a seguinte: eles dizem que se o Coliseu cair, Roma cairá. E se Roma cair, o mundo vai junto. Gente, o Coliseu está em pé há mais de 2000 anos. Está em pé, ele não caiu ainda. E eles disseram que no dia que ele cair, a Roma cai e depois o mundo vai junto. Isso os romanos dizendo. Vamos aos exercícios? Nós temos aqui acredito eu, duas atividades para ver aqui com a gente. Vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre teatro grego, associe corretamente. Então, você vai associar essas três situações aqui: comédia, drama satírico e tragédia, a essas três outras citações aqui. Qual é qual? Essa primeira diz assim: nesse tipo de peça, pessoas nobres ou heróicas costumam cometer algum erro na condução de suas vidas e, como consequência, sofrem terrivelmente. O que seria tragédia, drama, satírico ou comédia? Na terceira diz assim: é um tipo de peça que fazia o público gargalhar diante de temas sociais e políticos da cidade. Era o tipo de peça mais popular que tinha naquele tempo. Okay? E na terceira diz: peça que misturava elementos cômicos e trágicos e contava com um coro de homens disfarçados de bode. Não me pergunte para quê, mas era assim. Então, quais seriam essas características? Comédia. A gente usa essa expressão até hoje para falar o quê? De graça, de piada, né, de contação de história engraçada. Então, onde é que isso acontecia? E aqui, né? A letra A vai bem aqui para a segunda. Era um tipo de peça que fazia o público gargalhar diante de quê? De temas sociais e políticos da cidade. Mas assim, essas comédias, muitas vezes, elas eram até meio cruéis, porque naquela época não tinha essa coisa de cidadania para todo mundo. O cidadão grego era aquele grego de nascença, ou seja, nascido ali na pátria, era chamado de patrício, e que fosse um homem livre, não fosse escravo, e que tivesse terras, né, fosse rico. Aí ele era considerado um cidadão, ok? Mulheres, escravos, pessoas com deficiência, todos eles eram considerados cidadãos de segunda, terceira, quarta classe. E principalmente as pessoas com alguma deficiência, e variava bastante, não é? Essas pessoas, elas faziam parte dessas comédias, sendo, infelizmente, achacoalhadas, né, para servir de piada. Principalmente pessoas com nanismo. Vamos lá. Drama satírico. Se faz sátira, faz alguma graça, né? Faz uma crítica engraçada. Então deve ser essa peça aqui que mistura elementos cômicos, né? Cômico, de engraçado, trágicos ao mesmo tempo, que contavam com um coro de homens disfarçados de bode. Então letra B aqui na terceira, certo? Drama satírico. E aí sobra a primeira, né, para ser a letra C, que é a tragédia. Tipo de peça onde as pessoas nobres ou heróicas, né, cometiam algum erro na condução de suas vidas e, como consequência, sofriam terrivelmente.
eram chamadas tragédias. Um exemplo de tragédia contemporânea, moderna, vamos dizer assim, do teatro renascentista é Romeu e Julieta, do Shakespeare. Lê as alternativas marcando as V para verdadeiras e F para falsas, né? A palavra teatro vem do grego teatron, significa lugar onde se vê. É exatamente isso, viu? Vamos aproveitar aqui respondendo e aprendendo mais. Teatron significa lugar onde se vê, e de lá se origina a palavra teatro, então é verdadeira. O teatro grego os teatros gregos eram sempre cobertos para proteger o público da chuva. Não, a gente viu naquela construção, naquelas fotos, né, que eram anfiteatros, eles não tinham cobertura, era a céu aberto. Não se sabe ao certo como era a aparência dos teatros gregos, pois nenhum deles resistiu aos dias de hoje, não é o que a gente viu. Eu mostrei fotos, então, tá? Falso. Os atores gregos eram proibidos de usar máscaras para não ofender os deuses. Desde o início da aula eu mostrei, já comecei mostrando máscaras e expliquei por que a máscara era usada. Então é falso também, tá? Não era proibido. E uma peça na Grécia Antiga podia ter mais de 10.000 espectadores. Gente, na Grécia, talvez. Em Roma, com certeza. Porque o teatro, o Coliseu, né, comportava bastante gente. E existiam grandes teatros na Grécia também. Então, é verdade. Muita gente podia caber nesses espaços. Beleza? Então fica aí, verdade, falso, falso, falso e a última verdadeira. Bom, agora a gente fecha agradecendo a participação de vocês, desejando uma ótima semana para todo mundo e deixando aqui para vocês o meu grande abraço. Agradecendo também a equipe que está aqui com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.